Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos falando sobre o fruto do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre bondade. Bondade não é só sorrir e concordar com tudo. A Bíblia nos ensina um tipo de bondade muito mais forte e transformadora. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, a palavra original é agathosane, ou agathosane. Diferente da simples gentileza, essa bondade é ativa, firme e cheia de caráter. Ela sabe amar, sabe corrigir com amor, ela sabe acolher e sabe se posicionar. É a bondade que age para mudar realidades, que busca o bem verdadeiro e que reflete a própria natureza de Deus em nossas vidas. Ser bom, segundo a Bíblia, é ser dirigido pelo Espírito Santo, é ser forte na graça e íntegro na atitude, é ser do bem, não só por fora, mas principalmente por dentro. Não é só demonstrar, é ser. Sou o pastor Isaac. Abra comigo sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22 e 23. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Permita que o Espírito Santo cultive essa força em você. Bondade é virtude, é poder, natureza divina. Como nós já falamos, ela é um todo, não é os frutos, mas é o fruto. Um único fruto. E cada uma desses frutos que a gente costuma falar são os gomos da laranja. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre a bondade. Quando o apóstolo Paulo escreve em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, sobre a bondade como fruto do Espírito, ele utiliza uma palavra grega muito especial e poderosa, agathosane. Este termo, ele é único, pois aparece quase exclusivamente na Bíblia e não era comum na literatura secular da época. Seu significado vai muito além de simplesmente ser legal ou simpático. O que é agathosane, afinal? É bondade ativa, enérgica e eficaz. É a virtude que não se contenta apenas em ter boas intenções, mas age para produzir o bem real, corrigir o que está errado e restaurar o que está quebrado. Este é o verdadeiro significado da bondade, descrita como fruto do Espírito Santo. Olha a diferença, que é muito importante entendermos isso. É fundamental diferenciar de outras palavras gregas também usadas na Bíblia, como Christotes, que nós já falamos, que é a benignidade, a doçura, a amabilidade, é a qualidade de ser agradável, suave, acolher. Agathosane é diferente, é a bondade com caráter. Ela é gentil, mas firme. Ela ama, mas também corrige quando necessário. Ela quer o bem do outro, mesmo que isso signifique confrontar uma verdade difícil. E às vezes é necessário termos um confronto, às vezes é necessário bater de frente, mas tem que ser com amor, com carinho. Um exemplo bíblico de confronto que o próprio Jesus viveu. Jesus demonstrou Christotes quando acolheu os pecadores e as crianças, mas demonstrou agathosane quando expulsou os vendedores do templo, agindo com justiça e força para defender o que é sagrado. Quando Jesus acolhe os pecadores, ele usa da bondade,
ele usa da Gatosane. Mas quando ele expulsa os cambistas, ele usa da Crestotes, que é com sinceridade, que é com doçura, porém firme. Então nós precisamos entender a diferença entre um e entre o outro. O que é a Gatosane, o que é a bondade, o que é Crestotes. Nós precisamos ter esse entendimento. O poder desta virtude. Ter a Gatosane é refletir a natureza de Deus, que significa ser bom na essência e não só na aparência. Fazer o bem, independentemente da situação. Ter a coragem de fazer o que é certo, mesmo que doa. Trazer vida e transformar por onde passa. Nós precisamos ser dessa maneira. Ter vida e transformar as pessoas por onde nós passamos. O fruto do Espírito Santo, a bondade. A bondade, a Gatosane, listada em Gálatas, capítulo 5, 22, com uma natureza diferente, uma nuance diferente. Enquanto benignidade, que nós já falamos, ela foca na gentileza, a bondade, a Gatosane, ela refere-se à excelência da moral, retidão de coração e vida, e zelo ativo em fazer o bem. Zelo ativo em fazer o bem. É bondade que não é só passiva, mas ativamente. Busca oportunidades para abençoar e agir corretamente. Nós precisamos buscar oportunidades para abençoar e agir corretamente. A Gatosane, ela não teme confrontar o mal quando preciso, sempre visando restaurar e trazer o bem. Pense em Jesus, o exemplo que nós já falamos, expulsando os cambistas do templo, que está lá em Mateus, no capítulo 21. É um ato de zelo pela santidade, uma expressão de Gatosane. Ele não foi bonzinho, passivo, mas agiu com bondade zelosa, pela retidão, fazer o que é certo. Olha para a Bíblia, livro de Efésios, capítulo 5. Deixa eu abrir aqui, Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 8. Olha o que diz. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Olha isso. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade. Sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. Aprovado o que é agradável ao Senhor. Bondade aqui está ligada à justiça e verdade. Evidência de que andamos na luz. Justiça e verdade, a evidência de que nós estamos na luz. Nossa vida tem sido marcada por essa bondade ativa? Como está a sua vida? Tem sido marcado por essa bondade? Você tem feito bondade porque você é bom, não porque você quer aparentar? É isso que a Bíblia nos confronta. Esse é o fruto do Espírito Santo. Mas agindo com integridade, promovendo justiça e defendendo a verdade, é assim que nós precisamos viver. Agindo com verdade, integridade, promovendo justiça e defendendo a verdade. É dessa maneira que o servo de Deus precisa viver. Estamos dispostos a nos levantar contra o erro, por zelo pela honra de Deus e pelo bem do próximo? Quantas vezes a gente vê alguém sendo maltratado e a gente simplesmente faz vista grossa? Precisamos agir, precisamos confrontar. O fruto do Espírito Santo, defender as pessoas, defender o órfão e as viúvas, é isso que a Bíblia nos ensina. Como fruto do Espírito Santo, a Gatosane não vem de nós. É o Espírito quem produz o desejo e a capacidade de viver em retidão e praticar ativamente o bem. Precisamos nos submeter a Ele,
Pedi que nos encha e capacite a andar como filhos da luz, que a nossa vida reflita a bondade de Deus. Que a nossa vida venha refletir a bondade de Deus. Espírito Santo de Deus, eu te peço, nos ajuda, Senhor, a viver a tua bondade, Senhor. Andarmos, ó Deus, diante de ti, sendo, ó Deus amado, teus servos, a luz do mundo, como tu nos enviou. Fazermos, Senhor amado, a bondade que somente o teu Espírito Santo pode produzir em nós. Agora está usando, Senhor, onde mesmo algumas vezes confrontando, mesmo algumas vezes, Senhor, com dificuldade, mas que nós precisamos fazer com que a tua palavra seja vivida em nós e através de nós. Em nome de Jesus, nos fortalece, Espírito Santo, e nos ensina a viver os teus frutos a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Estude, procure orientação da palavra de Deus, leia a Bíblia, ore, jejue, porque somente assim os frutos do Espírito Santo, ou cada fruto, irá brotar em nós e através de nós, na sua vida. Fique em paz, que o Senhor te abençoe.